E já estamos ao vivo, galerinha, sabadão aí, mais um Ação Cast, mais um episódio para vocês. Nossa equipe aqui, nossa grande equipe, né? Nossa equipe de 3 pessoas com mais um convidado. O nosso convidado de hoje, talvez vocês não conheçam, mas talvez muita gente conhece o pai dele, né? E ele é o Marcos Loschetti. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite, né? É uma honra realmente para mim estar aqui. É legal poder compartilhar, mostrar para as pessoas quem eu sou. Realmente, muita gente não me conhece, né? Hoje mesmo eu fui comprar um suco, por exemplo, e minha esposa pediu um suco. E aí eu cheguei para pegar o suco e escutei a moça falando, ué, mas ele falou que a esposa pediu, mas ele é casado, né? Achando que era meu irmão, tipo, eu acho que só tem meu irmão, e na verdade meu pai tem outro filho, sou eu, né? Porque eu fiquei muito tempo fora, né? Você saiu muito cedo, né? Eu saí bastante cedo, né? Vou comentar um pouco de como é que foi sobre isso, né? Mas aí eu fiquei um bom tempo fora, essa época de política mesmo do meu pai. Eu não acompanhei, eu não estava aqui, né? Eu tava fora, acompanhava de longe, a gente conversava, mas diferente de você vivenciar, né? Diferente de você estar aqui, né? E realmente foi entender depois a presença dele na cidade, foi só quando eu vim para cá, que daí eu consegui entender. E antes dele contar a história dele, pessoal, já vai encaminhando essa live, vai clicando aí nesse aviãozinho e vai compartilhando com mais pessoas, que hoje o Marcos estará aqui contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Então não deixe de compartilhar essa live, vai compartilhando, segue a nossa página no Instagram, AçãoCast, se inscreva no nosso canal no YouTube também, AçãoCast, que lá estão salvas todas as lives. Isso aí, boa tarde a todos, aqui quem fala é a Gláucia. Estarei aqui também nesse bate-papo gostoso. Fala aí, Jéssica! É isso aí, gente. Como a gente comentou aqui quando o Marcos chegou, cada AçãoCast é como se fosse o primeiro, porque em cada AçãoCast a gente vive, né, emoções, sentimentos e histórias diferentes. E somos movidos de histórias, por isso estamos aqui hoje para contar a história do Marcos. Como o Jefferson comentou, talvez alguns não conheçam o Marcos propriamente dito, mas conhecem o pai do Marcos e, consequentemente, o Marcos também, talvez até pelas telinhas, né? Mas hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da história mesmo que o Marcos já trilhou até hoje, apesar de ele ter uma cara de menino, né? Você achava que ele não era casado. Não tem uma idade. Então conta aí, Marcos, assim, quem é a tua família, né? Primeiramente, porque muitas pessoas talvez conheçam, mas a gente tem um alcance maior, então muitas pessoas também não conhecem ainda quem são seus pais, a sua família. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito, legal. Parabéns também pelo 1 ano de vocês, né? Obrigada. Não é todo mundo que chega a 1 ano, né? Não é toda a empresa que chega nesse ano. Mas vamos lá. Bom, eu sou Marcos Vinícius Fitz Luchetti, filho do ex-prefeito Didi, filho da Irani, também ex-diretora da APAI, né? Uma pessoa também muito reconhecida na cidade. Eu vejo o carinho que o pessoal tem com ela, né? Pra gente é motivo de muito orgulho ser filho deles, né? Irmão do Renan, né? O Renan Luchetti também, que é aqui da cidade já faz um pouco mais tempo que eu. Esposo da Renata Camata Sodré, que agora também tem o Luchetti no nome. Pai do Leon e padrasto, eu acho uma palavra feia, mas padrasto do Luiz, que mora em Vitória, no Espírito Santo. Eu vou contar como é que eu cheguei no Espírito Santo. Como você importou a Renata Como pra eu cá, importei né? a Renata do Espírito Santo, né? Tem uma caminhada legal até chegar lá. E é isso. Bom, em relação à minha história, assim, de trabalho, de ofício, eu comecei cedo, né? Meu pai, ele tinha cerealista aqui, lá na saída da cidade, que hoje é agroquímica, né? E lá com 12, 13 anos, em casa, acho que a gente conversando, de repente, não lembro exatamente, mas queria alguma coisa para fazer, estudava cedo e ia para cerealista no final do dia, ali depois do almoço, né? E passava o dia lá, tipo, eu lembro que minha alegria era quando chegava a safra, porque daí fazia aquelas jantas boas com os caminhoneiros, com os agricultores, né? Na época eu era bem gordinho e bem tímido, né? E daí eu lembro que essa questão da comida era massa. Mas assim, ajudava lá no que podia, no escritório. Não tinha computador na época, mas fazia aquelas notas fiscais na mão. Aí depois o meu pai, ele contou a história sobre isso, né? Mas ele teve o escritório de contabilidade.
Aí eu também fui ajudar a fazer cobrança, aí já tinha computador, né? Aí tinha os arquivos para mexer, então também ia para a escola e trabalhava, né? Então aqui, enquanto estava em Boas Alves, sempre prezei por estar nessa questão e sempre nos negócios do meu pai. E aí veio a época do ensino médio, né? Perto do ensino médio eu fui para Faxinal, sempre estudei aqui em Borrasópolis até a sétima série. Aí a 8ª série fui para o Colégio São Domingos, em Borrasópolis, né? Acho que até hoje deve ter criança que vai para lá, né? Eu fui se duvidar, fui dos primeiros que a gente acabou indo, depois teve ônibus, aumentou bastante o número de crianças. E ali já foi uma mudança legal de desafio, assim, porque eu entendi, lá era um colégio privado, eu saí do colégio público, querendo ou não, eu senti um déficit grande, assim, por mais que eu sempre fui uma criança muito estudiosa, né, sempre estudei forte, sempre gostei, achava importante, ir bem na prova, nunca gostei de chegar na prova e não saber o que está acontecendo, sempre estava alinhado ali. E mesmo assim, quando eu cheguei lá, eu tive que fazer um reforço. Fiz reforço aqui, acho que na época tinha até a professora Márcia Beiroz, de matemática e tal, fiz algumas aulas com ela, me ajudou bastante, né, nessa. E depois eu consegui conduzir bem lá, né? E aí fiz bem um bom primeiro ano, segundo ano, e já pensando, quando entrou no ensino médio, o que eu queria ser da vida, né? O que eu ia estudar. Muita gente chega no 3º ano e ainda não sabe, poxa, o que vai acontecer, né? O meu enteado foi bem assim, né? A gente ficou bastante preocupado, mas ele deu muito certo. Né? E assim, aí no primeiro ano do ensino médio eu já comecei a projetar, falei, cara, o que eu gosto de fazer? Né? Porque tem que gostar, né? É o que eu vou fazer, de repente, para a minha vida inteira. E aí eu sempre fui muito curioso, sempre desmontei as coisas, equipamento eletrônico, né? Gostava muito de computador, né? Meu primeiro contato com o computador foi no Colégio Castelo Branco, que teve um sorteio para fazer um curso de informática lá. E aí eu ganhei esse curso, e aí eu me apaixonei, aquelas linhas de comando, ainda era tudo meio preto e branco, Windows 3.11, né? Bem rústico assim, mas na época, né, você vendo ali como uma criança ainda. E essa curiosidade com a eletrônica e esses cursos e tudo mais, na época da CDI, eu acho que tudo que tinha eu fiz, né? E aí falei, cara, eu vou fazer engenharia e alguma coisa focada, porque eu gostava de matemática, alguma coisa focada em eletrônica. Fui pesquisar, existia edital da engenharia eletrônica, né? Engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, né? E aí veio aquela época do vestibular, né? É um parênteses legal na vida essa época do vestibular, porque aí você se bota à prova com outras pessoas muito boas quando você quer fazer um bom curso numa boa faculdade, que era o que eu queria. Eu botei para mim como meta que eu queria uma faculdade federal, uma faculdade que não precisasse arcar com as mensalidades, já seria um desafio nisso, né? E que fosse uma boa faculdade com um bom renome no curso que eu fosse fazer, né? E aí, na época, para escolher, eu tinha um objetivo bem claro, que era o Cefet de Curitiba, né? Eu ouvia falar dele muito pelos livrinhos que tinha de faculdade, que falava dos cursos, ranqueava, ele ficava entre os 10, né? Essa universidade, é legal lá. Eu lembro que daí o Otávio, filho da Cidade do Nilo, já estava lá, o Rodrigo e o Rafael Esteves também já estavam lá nessa época. Eu falei, cara, tem gente lá, os livros são bons, tipo, os livros falam bem, ver a avaliação da universidade faz sentido ir lá. Coloquei lá como um primeiro desafio, né? Eu quero que seja lá, né? Mas não era tão fácil assim, né? Aí o que aconteceu? No final do ensino médio, eu já tinha passado de ano. Aí, um pouco antes de acabar o ensino médio, eu fui para Curitiba fazer isso já foi em 2004, acho que eu estava com 16 anos, 16 para 17. Aí, eu fui em novembro, fiquei até dezembro fazendo um intensivo lá, um cursinho intensivo. E aí fiquei morando na casa da minha tia, em São José dos Pinhais, e o cursinho lá no centro de Curitiba, né? Então fazia esse caminho, 30 quilômetros todo dia para lá pro cursinho. E fiz o cursinho. Poxa, eu vi que eu tinha muito a desejar ainda, fiz a prova em janeiro, não passei, né? Não passei, dá aquele desânimo, poxa, chato, né? Tem um caminho longo para percorrer, mas aí eu falei, não, vou dedicar. Aí fiquei em Curitiba, né? Eu fiquei em Curitiba mais aqueles 6 meses,
estudando muito, né? Assim, ia para academia de vez em quando, me cuidava mais ou menos, priorizei estudar, né? Aí tinha os simulados no cursinho, chegou um simulado que eu fiquei em primeiro geral no cursinho. Falei, poxa, é agora, dessa vez, né? Agora é minha vez. Agora é minha vez. Chegou no meio do ano, fiz vestibular, não passei. Não cheguei nem perto. Aí o que aconteceu? Eu fiquei muito nervoso, mas muito nervoso na hora da prova. Muito? Assim, eu estudei demais. E aí que é aquele negócio que você deposita tudo aquilo que você fez naquele minuto, naquela prova, né? Aí eu tive que trabalhar muito isso. Essa questão de ficar ansioso na prova, essa questão de você ter aquele momento. Se você não fizer naquele momento, você não tem outro momento, né? Claro que o vestibular depois vem, né? Mas tem coisa na vida que é ali. E se você não acertar e não pegar aquela oportunidade, né? Fazer a leitura que era o momento certo, depois você não consegue, né? Aí eu falei, cara, poxa, eu já sei tudo, ficar aqui em Curitiba, né? Aí voltei pra cá, porque daí tava sofrido, assim, estudar só em Curitiba. E aí voltei e fui e morei com a minha tia assim, em Apucarana e comecei a estudar com Platão. Aí fiquei 2 meses, se eu não me engano, lá, só que eu vi assim, não estava agregando porque meio que eu já tinha estudado tanto, que estava repetitivo. Eu falei, cara, eu vou estudar sozinho. Acho que se eu fizer prova, ficar fazendo prova, treinar essa questão da ansiedade em cima de prova, aí, porque daí eu identifiquei, era o momento da prova, o meu problema, né? Não era conhecimento. Não era conhecimento, era assim, aquela gestão das emoções, gestão da emoção, ansiedade que vinha. De pegar uma questão, né, na época e você, como abordar ela de uma maneira em que você consegue trazer o seu conhecimento e para de pensar fora, para, isso é formal, o que vai acontecer vai demorar mais, né? E aí eu fiquei fazendo prova, eu nem lia mais tanto, eu só fazia prova, porque o conhecimento meio que eu tinha. Aí chegou no final desse ano, 2015 aí, nesse ano aí eu também eu não vou tentar só Cefet, preciso tentar outras coisas, né, para também não ficar derrapando na vida, né. E aí fiz o Unioeste, fiz o UEL, fiz o EM, fiz Federal, né, e aí o Unioeste eu fiz e saiu o resultado, fiquei em segundo lá no curso na Engenharia Elétrica, né. Falei, pô, já deu aquela aliviada, né, falei, já tem alguma coisa, né. E aí o Cefet era só em janeiro de 2016. Aí eu fiz as outras, passei em todas que eu fiz, e aí o Cefet foi a última, né? Já estava muito mais tranquilo, porque já estava, né, nessa hora já tinha até faculdade para isso, se precisasse. E aí eu fiz a do Cefet, fui bem, não passei de primeira chamada ainda. Aí eu acho que numa segunda chamada me chamaram, né? Isso em 2016. Aí consegui, cara, foi demais, assim, você conseguir você dedicou muito àquilo, né? Eu vejo, às vezes a gente vê reportagem de esportistas, né? Que é uma vida inteira para chegar às vezes na Olimpíada. E essa questão do momento, lá ele tem que fazer, tem que esquecer de tudo, né? Tem uma vida que a gente tem que esquecer de tudo e é aquilo ali, né? E aí fui para Curitiba em 2016, comecei a engenharia eletrônica lá, com ênfase em telecomunicações. Eu falo que é porque nem todo mundo conhece. A engenharia elétrica ela tem umas ramificações, né? 2 delas é eletrônica e telecomunicações, que foi a ênfase que eu optei, que eu queria, né? Um curso extremamente puxado, difícil. A tal da engenharia por si já é difícil. A parte da eletrônica você não vê, então essa questão de eletromagnetismo e tudo. Mas para quem gosta do negócio, e você meio que até visualiza o que você não consegue ver, né? Então foi um curso bastante puxado. Durante o curso eu aproveitei bem o que a universidade poderia oferecer no sentido de conhecimento técnico, né? Fiz iniciação científica como voluntário, né? Sem receber nada. Eu trabalhei na área junto com o pessoal de física, aí trabalhei com mamografia digital, aí a gente pegava os resultados dos equipamentos, fazia uma série de análises em cima, aplicando técnicas para identificar se aquela mamografia tinha um câncer, se não tinha, né, junto com a professora Rosângela Biak, lá de Curitiba. E também estágio, né, que era importante fazer. A faculdade no finalzinho ela cobrava algum estágio, mas já no começo do curso, até para ter uma rendinha, né, eu sempre tive muito isso que, assim, o quanto antes eu queria andar com as minhas pernas, né, eu poder puxar minhas saídas, né, ou puxar minha vida lá. E aí fiz o estágio, saí dessa iniciação científica e iniciei o estágio numa empresa de eletrônica mesmo,
né, de um professor lá que trabalha com leitura remota de medidor de luz, né? Então instalava esses equipamentinhos e você não precisa ir o cara ler o medidor de luz, você clicava num botão e então eu trabalhava lá com desenvolvimento de hardware, fazer plaquinha, né? Uma coisa extremamente técnica. Eu estava na faculdade, era isso que eu queria. Aí veio, durante a faculdade, eu até então nunca tinha aplicado muito no inglês, né? E aí, do meio da faculdade para frente, um pouco antes de eu entrar nesse estágio eletrônico, eu comecei a fazer um curso lá para me aprofundar melhor no inglês, né? E aí juntou essa questão do inglês, e eu tinha feito um curso pela Microsoft, que eu passei num processo seletivo que eu fiz na Microsoft, para aprender uma linguagem de programação. No caso, C#, para quem conhece, uma linguagem de programação. Então, chegou num momento, que é aquela questão da oportunidade de novo, em que eu consegui ter um conhecimento dessa linguagem de programação e ter um domínio melhor do inglês. E aí tinha uma empresa que é a ExxonMobil, então é uma empresa americana, o pessoal no Brasil conhece muito por ESSO, que é uma petrolífera, né? E aí ela abriu um concurso para estudantes para entrar como trainee. Trainee é como se fosse estagiário, mas eles falam trainee que é do inglês lá, tudo é inglês na empresa. E aí fiz a entrevista, eles gostaram demais, foi um processo de 6 meses, com dinâmica de grupo, entrevista pessoal e tal. E aí consegui entrar nessa multinacional. Aí a gente falava até que eram os estagiários estrelas, porque assim, ganhava super bem, trabalhava 4 horas por dia, né, numa empresa que você tinha uns benefícios que as empresinhas menores não davam, né, tipo previdência já para estagiário, vale-refeição, tipo, então era bem legal. Você trabalhava num prédio, era bem corporativo, tudo era inglês, e-mail, reunião, então assim, o avanço no inglês assim, aquele negócio, eu tinha o domínio, mas achava que era aquele domínio, né? A hora que você entra lá, aí eu falei que eu cheguei, a pessoa já pediu para fazer uma apresentação minha em inglês no primeiro dia, né? Para uma equipe que estava lá. E aí, caramba, daí você se nota, não sei tudo de inglês e, né? O que eu vou fazer, né? E aí foi super legal, depois os caras gostaram, aí eu consegui falar umas piadinhas na hora, e depois fiquei conhecido um pouco na empresa por conta daquele dia, né? Porque todo mundo sabia que eu tinha acabado de chegar, não era nem batalha, sabe? Colocaram lá em cima, meio que às vezes passou lá, mesmo, mas deu muito certo. E me ajudou depois, em alguns momentos, em algumas reuniões, o pessoal, você é aquele menino, né? Depois mais avançado na empresa, né? Então eu fiquei 1 ano como trainee, estagiário nessa empresa. E aí fui contratado, porque daí juntou que eu ia me formar, eles poderiam ficar como estagiário. Falei pro meu chefe, vou me formar, se vocês forem me contratar, eu fico, senão eu vou correr atrás de alguma coisa. Aí consegui uma vaga lá na empresa e fiquei aí, inicialmente eu desenvolvia sistemas, depois já me colocaram numa área mais de atendimento a cliente. E aí atendia gente da Ásia, gente dos Estados Unidos, gente da Europa, então... De novo, né, essa questão do inglês, relação com outras pessoas, e eu nunca tinha viajado para fora até então. E tudo isso ia dando uma vontade, assim, poxa, como será que é lá, né? Eu vejo, converso com o pessoal, parece que é tão legal. A galera da empresa até viajava, mas ainda não tinha conseguido nenhuma oportunidade para ir, né? E daí me fez pensar muito que na época da faculdade, depois que eu já estava contratado, eu falei, cara, porque a faculdade ela tinha programas para poder ir para fora. E eu tinha uma fissura tão grande assim, de pegar o conhecimento e terminar a faculdade logo para conseguir aquele meu dinheiro e tal, que eu não priorizei essa questão de ir para fora, né? O meu irmão, por exemplo, já aproveitou, né, essa questão. Isso é uma coisa que, se eu pudesse voltar na faculdade, deixo até como dica para quem estiver estudando, aproveite esses programas que tem, o governo, acredito que deve voltar também a incentivar, façam, vá para fora, tenham experiência, aprendam uma língua, isso ajuda muito depois no dia a dia, no trabalho, né? E na vida também, você quer passear e comer uma coisa diferente, você chega lá fora e trabalha, né? Se não conseguir fazer, né? É ruim. Então, aí, como já empregado dessa empresa, a ESSO, né? Uma empresa, ela era perfeita, todos os processos desenhados, esse pessoal de tecnologia, era uma área de tecnologia, embora ela fosse petroleira, ali em Curitiba era de tecnologia da informação, né? A área de TI. Então tudo muito desenhadinho, a empresa
ela não tinha como muito errar lá dentro, porque era tudo escrito, sabe? Se tinha uma dúvida, estava em algum lugar dentro do sistema lá, então ela era muito perfeita, né? E aí chegou eu fiquei 2 anos nela, 1 ano como trainee e outro ano como funcionário, né? Contratado. E aí deu 6 meses de contratado, eu falei, cara, legal, mas aqui é muito perfeito. Eu me formei em engenharia e eu acho que eu precisava entender um pouco de campo. Eu não, né, fiz aquele estágio em eletrônica, mas fui pouco para o campo, né? E aí falei, Aí eu tinha, como eu estava recém-formado, eu acho que hoje talvez esteja menos, porque eu acompanho menos também, mas tinha muito programa de trainee para recém-formados, né? Grandes empresas, né? Alguns que eu fiz, por exemplo, Mercedes-Benz, Whirlpool, que é a dona da Brastemp, e Consul, eu fiz também da Votorantim. É aquele negócio, dinâmica de grupo, entrevista, prova de lógica, prova de matemática, e para recém-formados, né? Então tinha que aproveitar também aquele momento, né? E aí eu falei, vou tentar esses processos, né? Porque daí tinha os processos voltados para essa área técnica, né? E falei, vou sair daqui e quero ser engenheiro, né? Eu estava lá com uma análise de sistemas, uma senhora empresa, gostava demais, mas falei, mas preciso de uma coisa mais operacional, preciso entender o que é a realidade das coisas no campo. E aí acabei fazendo um processo para a Vale do Rio Doce, né, que o pessoal conhece mais como Vale do Rio Doce pelo histórico dela, mas hoje ela é Vale, simplesmente Vale. Fiz um processo pela Vale, ele começou em janeiro de 2011, dezembro de 2010, e aí ele foi avançando até junho de 2011, né, onde eu fui para São Paulo, uma vez para São Paulo, uma vez para Vitória, aí tinha provas online, né, e também essas provas online elas são puxadas, né, essas entrevistas com os diretores da empresa, né. Então, assim, essa questão de entrevista, eu fiz tanta entrevista que você começa a pegar o jeito da entrevista, né. É muito bom até você não passar em entrevistas, porque daí você vê aonde melhorar, como se comportar melhor, né? Pega as expressões. Às vezes você fala alguma coisa, o cara dá aquela entortada, você fala, coisa que eu não vou falar mais. Você cria experiência em entrevistas. Você cria uma certa... Porque daí você entende o que eles querem também, né? E também você conversa com os outros candidatos e vai pegando. Você vê tanta gente boa nesse caminho, sabe? Que também te motiva, né? Gente que teve um histórico muito bacana, que fez faculdade bacana e tá lá com você disputando aquela vaga. Às vezes nem é bom tão conversar antes, porque daí você fica impressionado com o nível de gente que está ali concorrendo com você, né? Mas é inevitável, né? Você quer saber, você quer... Né? Só para cortar aqui um pouquinho, a mãe já tá mandando aqui beijinhos, né? Beijo, fofinhas. Beijo, Dani. Obrigada. Ela é demais. Eu sou, como diz, eu encontro ela e falo, sou sua fã, Dani, a gente dá risada. Beijo. Logo é você aqui, hein? Tá achando que você não tá na nossa lista. Ainda falta a gente da família aqui. Ela tá na nossa lista, tá? Merece, História linda. O Renan também. O Renan. Fica a dica aí. Mas pode continuar, que legal, Max. Foi indo esse processo. E aí no caso, eu passei no processo da Vale, aí foi final de junho para julho, e aí falei, agora eu vou pedir conta, né? Eu ia começar lá em Vitória, passei para Vale, fiquei sabendo que podia ser em qualquer lugar do mundo, né? Mas aí acabou que era para Vitória. E aí eu ia ter um mês ali, né? Esse mês eu poderia descansar. Mas aí quando eu fiquei sabendo que eu passei, isso foi numa segunda, na terça eu comprei uma passagem para a África do Sul, para ir no sábado, para ficar um mês lá estudando inglês, né? E eu ter experiência de ir para fora, né? Que eu não tinha e aquele negócio me consumia, que eu queria ir para fora, né? Então eu fui para a África do Sul. Assim, naquela época não tinha tanta internet, igual que hoje é fácil e tal, né? Os meus pais sofreram um pouco, talvez, né? Porque eu imagino. Você vai lá e some praticamente, né? Você vai pro outro lado do mundo, aí eu ligava acho que de orelhão, de vez em quando, né? Mas fiquei um mês lá, né? Estudando, conhecendo gente de outras pessoas do mundo, né? Acabei conhecendo um amigo, uma pessoa de Vitória, um casal, que ficaram super amigos depois, super coincidências,
Talasse de Vitória, depois eu ia para Vitória, né? Depois a gente teve um contato legal quando eu fui. E passei esse mês estudando lá, porque eu sempre, embora você ia melhorando o inglês na empresa, eu nunca estava contente, né? Sempre faltava alguma coisa e tal. E ali foi uma coisa que eu vivi, eu fiquei lá e tal. Voltei com o inglês bem bacana. Então, que eu voltei de lá, no meio de 2011, já vim, arrumei minhas malas aqui em casa. Aí a minha mãe foi junto, a gente entrou na saveirinha que eu tinha na época e fomos daqui a Vitória, para levar as mudanças, né? Saveirinha? Era uma saveirinha cross, preta na época. E aí a gente foi daqui a Vitória, né? 2 dias de viagem, para poder levar minhas coisas, né? A mudança tava... Nada melhor que a mãe. Nada melhor que a mãe, chegar lá, tinha que limpar com certeza a casa, que eu aluguei a casa e não conhecia nem com quem eu estava falando, como é que era a casa, assim, eu achei um cara lá na internet, liguei, ele, não, tem uma casa, alugo e tal, e fui na escura, né? Nem Vitória, que era, assim, nunca tinha ouvido falar, via de vez em quando, sei lá, no jornal, mas, né, achava que era no Nordeste, na verdade faz parte do Sudeste, Espírito Santo, né? Hoje eu conheço esse mesmo. Você conhece. E a Renata também mandou aqui as palminhas. Então, e a Renata, né? Eu vou chegar na Renata também. E aí, em 2011, fui para lá e o objetivo era chegar e a Vale já me deu uma pós-graduação. Então, eu não fui trabalhar ainda. Ela me deu uma pós-graduação de 3 meses em que a gente já recebia um salário simbólico, não era um salário, a gente ainda não estava contratado, porque essa pós-graduação ela também era eliminatória. Se você não fosse bem, se eles entendessem durante aquele tempo que o seu perfil não se encaixava com a empresa, não ia continuar. Então tinha uma pressão de ir bem, uma pressão de se portar legal, porque a gente tinha palestras com os diretores, com gerentes, com técnicos da Vale, né? E tinha que tirar nota, né? E essa pós-graduação era em engenharia ferroviária. Então, além de engenheiro eletrônico, eu também me tornei engenheiro ferroviário por essa pós-graduação da Vale. Então, eu fui para trabalhar com trem. Uma coisa que eu não imaginava jamais na minha vida, que era trabalhar. Trem era quando a gente ia aqui para Pirapó ou Jandaia, que você ia passar, era isso, né? Não tinha essa vivência, não era uma coisa que estava na veia, trem, né? E depois eu vi como que era uma coisa apaixonante. Essa questão de trem, hoje eu vejo o trem para mim é outra coisa. Depois que você conhece como tudo funciona, você sabe o trabalho que dá para aquele trem que está passando. Que está passando. Não é só a máquina, todo o processo que roda, toda a operação, toda a questão de manutenção, quanta gente envolvida, né? Só na ferrovia lá em Vitória, acho que a gente era em 2.000 ou 3.000 pessoas, 2.500, 3.000 pessoas, sabe? Era muita gente para fazer trem rodar. Era uma produção forte, focada em minério, né? Mas que também transportava 20% de carga, 80% de minério, então era uma ferrovia da Vale, que ela também terceirizava, mas ela consumia grande parte daquilo do transporte, né? Então essa questão da ferrovia, você vê como o pessoal é apaixonado, os próprios maquinistas, né? Quando você conversa com ele, não é um serviço fácil, sabe? Não qualquer pessoa que você consegue colocar num trem e ela vira o trem e a pessoa ela vira uma coisa só, e ela consegue fazer aquela operação de uma forma única, né? É complexo, é uma coisa bem... E toda essa parte técnica, antes de entrar, a gente teve nessa pós-graduação, né? Então fiz em 2011, fui contratado finalmente, a gente fez um projeto final, apresentamos para os diretores. O bom de entrar dessa forma na empresa é legal porque você já tem contato direto com os cabeças da empresa. No dia a dia, quando você vai resolver as coisas, os caras já te conhecem, o engenheiro ferroviário que entrou pelo programa, você já entra com status legal e ainda você já apresentou o projeto, já teve palestra com eles, já fez perguntas, então eles lembram. Depois lá dentro, para você alavancar a sua carreira, é até legal, melhor assim, do que você entrar ali por um processo de mandar currículo, entrou na área, e daí ninguém te conhece, né? Você já entra com uma visão diferente dentro da empresa e já entra como engenheiro, né? E aí você entra e fala, poxa, legal, agora eu estou bem na vida, né? Empresa bacana e tal, aí te jogam numa área, nem todo mundo sabe o que você está fazendo ali, né? E aí isso é bom e ruim. No primeiro momento você acha ruim, porque, cara, eu achei para entrar aqui, estava acostumado com aquela vida de empresa americana, tudo escrito, tudo bonitinho, todo mundo sabia o que eu tinha que fazer, o que o outro tinha que fazer. Aí me jogaram na área de operação, o que esse menino está fazendo aqui? Engenheiro ainda, né? De novo, mais novo, mas essa carinha. criança.
engenheiro, eu estava com 23 anos na época, quando eu entrei. E aí, ali, só tinha um conhecimento técnico, mas não aprofundado, e tive que conquistar meu espaço, né? Então, o lado bom disso é que você podia pegar o que tivesse na frente para fazer, né? E aí, no caos, você cria oportunidades, né? E aí foi o que eu fiz. O que aparecia, eu entrei numa área específica que cuidava dos computadores das locomotivas, né? Dava manutenção desses computadores. E aí tinha muita coisa para fazer, muita coisa que ninguém queria, né? E aí eu pegava os projetos meio mortos, né? Vamos levar e tal. E comecei ali. A hora que eu comecei a engrenar a coisa, eu sempre, assim, aí eu comecei a ter necessidade de ter uma visão maior da ferrovia. Não só, muito legal o trabalho no computador de locomotiva e fazer aquilo bem feito, mas eu queria uma coisa assim, ser mais abrangente, poder ajudar o pessoal da via, poder ajudar o pessoal do vagão, o pessoal da operação. E aí comecei a me envolver em projetos, e isso veio dando uma confiança nas pessoas em relação ao meu trabalho lá dentro, né? A Vale, ela foi uma escola, assim, eu tive contato com todos os níveis de pessoa, contato com coisas perigosas, a ferrovia é uma coisa perigosa, então o procedimento é sempre muito importante, né? A questão de reuniões, relacionamento com as pessoas, apresentações para pessoas de alto escalão lá dentro, treinamentos para quem é da base, né? Então, o que tinha de oportunidade, né? Participava de comissões de investigação de acidente, porque igual em aviação, na parte de imprensa também, todo acidente você tem que aprender com ele para não acontecer mais. E é muito rigoroso, né? Se precisar parar a operação até você escrever um novo procedimento para dar trem, eles param tudo até você escrever, investigar e tal, para fazer uma coisa segura, né? Então era um ambiente muito envolvente. Eu fiquei 7 anos na Vale, e foram 7 anos em que eu me apaixonei por aquilo e me envolvi de verdade, né? E amava, sempre, até hoje, assim, eu gosto demais de conversar. Quando eu vou para Vitória, né? Que eu vou chegar a minha esposa, que é de lá, que a gente vai casar bastante, eu encontro meus amigos e quero falar também de trem, assim, porque eu quero me atualizar, né? O que está acontecendo, como é que está, quem está no cargo tal, quem está não sei o quê, né? Que esse organismo corporativo ele é envolvente, né? Você até esquece que às vezes tem um mundo externo quando você está naquilo ali, né? E o pessoal até fala, pô, você morava na praia, né? Que legal. Pô, legal morar na praia. Só que essa questão de trabalhar e se dedicar, às vezes você nem via a praia, né? Esse é um ponto que, né, a gente estava falando de aproveitar a família e tudo, né? Quando você está muito envolvido, e era o meu caso, você deixa muita coisa de lado, né? É a praia, escolhas, é a família, né? Não tem são como escolhas. E assim, eu colhi muito fruto disso. E não me arrependo nem um pouco, né? Na verdade, fico bem satisfeito com o trabalho que eu fiz lá dentro, né? E durante o período da Vale, então eu fiquei de 2011 a 2018, quando eu vim para cá. Eu vou contar a história do que foi eu vir para cá, né? Mas durante a Vale também, fora trabalhar na Vale, né? Em 2013, eu iniciei um mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Na área de elétrica também, para trabalhar um pouco da questão técnica, que dentro da Vale eu já estava no técnico, mas também mexendo muito com o pessoal de gestão, né? E estava focando no caminho de gestão. E daí fiz um curso paralelo ao mestrado, eu trabalhava na Vale, comecei o mestrado e também fazendo um MBA em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas, né? Então era de 15 em 15 dias, eu ia na fundação para fazer as aulas do MBA. No mestrado acho que tinha aula de 3 ou 4 dias na semana, né? E na Vale eu ficava durante o dia. Ali foi um jogo, um malabarismo, né? Para poder conseguir fazer tudo isso, né? Em 2013 também, aí sim conheci a minha esposa, em final de agosto de 2013, né? Numa época em que eu estava bem assim, um pouco desanimado, porque assim, em 2013 eu fiz uma viagem com meu irmão para a Europa, só nós dois, fizemos um mochilão. Outra experiência muito bacana que também recomendo para quem puder, tiver no começo, né? Coloca a mochila nas costas e vai fazer um mochilão, né? Foi muito legal, muito legal isso daí. E aí eu tirei 30 dias de férias, daí quando eu voltei decidido de que eu ia pedir a demissão. Mas não que eu não gostava da empresa, mas por essa questão da família, né? E assim, pensei em estar um pouco mais perto.
comecei a refletir, postar lá com meu irmão, super legal. E daí eu não via meu irmão, na verdade. Às vezes eu ficava 5 meses sem ver. E comecei a refletir. Foi quando eu voltava, eu falei, cara, pô, eu tenho, né, tenho minhas competências, acho que aqui em Vitória, ou talvez mais perto, eu consigo alguma coisa. E veio meio decidido, né? Em 2013, quando a gente viajou. E aí na mesma semana que eu tava com essas ideias, no final de semana eu saí com uns amigos e acabei conhecendo a Renata, minha esposa. Fiquei mais uns bons 5 anos na Vitória, né? Por conta... Renata, você conquistou o coração, hein? Parabéns! Eu falo, foi por conta dela, assim, deu muito certo. Daí, aquilo que faltava para eu ficar em Vitória, essa parte de família, porque todos os amigos, aí vem filho, criança, né, aquele laço que você tem com alguns colegas, cada um vai começando a seguir sua vida, né? Aquele ego, né, que eles que tinham, você não tinha. Ainda mais que a gente fez uma pós-graduação junto, vira colega de escola, né? São os meus melhores amigos que eu tenho contato, são pessoas desses cursos, dessas faculdades que a gente faz, né? E aí fiquei mais ali em 2013, e aí 2014 passou. A Renata, ela também trabalhava na Vale, né? Ela é engenheira ambiental e aí trabalha na parte de meio ambiente. E aí em 2015, a Renata estava um pouco satisfeita com o trabalho dela lá dentro da Vale, tipo, estava complicado na área de meio ambiente mesmo e tal. Eu já estava num ritmo legal, já queria muito ficar. E aí surgiu uma oportunidade que a Renata ia para um salão de beleza lá e a dona estava vendendo. Aí eu falei, Renata, o que você acha de a gente comprar esse salão, né? Parece que dá tão certo, né, esse negócio de cabelo, né? Acho que o pessoal entra e ganha dinheiro fácil. Olha só, né? Ganha dinheiro fácil, porque todo mundo precisa fazer. Olha quanto cabelo tem no mundo, né? E ela, vamos encarar esse desafio e tal. E aí fomos lá, conversamos com os donos e aí compramos esse salão, né? A Renata saiu da Vale, né? Pediu as contas, né? Pegou um pouco da rescisão, pegou um carro, peguei o dinheiro que eu tinha, compramos esse salão. E aí a Renata foi tocar o salão e eu fiquei na Vale, continuava no mestrado, continuava no MBA, mas também tinha uma empresa que era de sócio para a gente poder trabalhar. Esse salão é um parênteses à parte também, porque aprendemos demais. É diferente você estar numa empresa grande e ter aonde se apegar. Existe um jurídico dentro da empresa, existe uma contabilidade dentro da empresa. Também, igual eu falei na Vale, não era igual aquela empresa toda escritinha, toda bonitinha, mas na Vale tinha um corpo robusto para cuidar de você lá dentro, né? Agora, num salão, uma empresa sua, o risco é seu, totalmente seu. Né? Aquela ideia de dinheiro fácil, na primeira semana não tinha. Mas você começou a perceber que não era tão fácil. Porque era um salão que já rodava, né? A gente chegou a picos de 20 funcionários e faturamento de 90 mil por mês. Para um salão é relevante, sabe? Né? Se você considerar manicure, cabeleireira, tinha podóloga, tinha esteticista, era bem completo. Era um salão grande, era um salão grande, né? Mas algumas coisas que a gente teve que tomar pancada, né, para poder aprender. Por exemplo, a gente não teve um advogado na hora de comprar. E isso aí fez falta. Depois algumas coisas aconteceram após compra, que já tinha comprado, né, que eu não tinha mais como voltar atrás. Né. Sacanearam com a gente. Né. A coisa foi essa. Se a gente tivesse algum acompanhamento, uma experiência, né. Mas é bom que você toma pancada, e tava na hora. Assim que você aprende, né? Assim que às vezes só de falar o que de falar também, né? Infelizmente a gente não absorve do jeito que tem que absorver, né? Mas teve muita coisa ali, na hora que a gente foi comprar, a gente pelo menos foi, não, como é que é o faturamento mês a mês? Eles mostraram, só que estava forjado no número. Depois que a gente estava lá dentro, você vai ver, né? E uma série de questões que aconteceram, como a gente não era cabeleireiro, era gestor, né? A gente dependia das profissionais, né? E uma fidelidade muito baixa desse setor, né? Ao mesmo tempo que a manicure está aqui hoje, amanhã ela já está no outro, quem dá um pouquinho mais, por mais que lá não é um ambiente legal, e a gente colocou uma coisa muito profissional, né? Todos os impostos, todos os alvarás de bombeiro, vigilância sanitária. A gente até reclamava com a vigilância, falava, poxa, mas e o salão do lado lá que não tem nada? Mas ele não tem CNPJ, não posso ir lá. E essas coisas, né, você fala, caramba, eu quero fazer tudo certo,
pago mais por isso, né? Assim, o cara que de repente tinha que, né, você ir lá puxar a orelha dele, você está puxando a minha, né? Então, essas coisas do Brasil, né? Essa questão de, se você demonstrar que você está fazendo, e é isso que você tem que fazer nessa parte de contabilidade, de licenças, você é cobrado, e quem não mostra, a não ser que tenha denúncias e outras coisas, não é cobrado. Por conta, às vezes, do tamanho do braço que as prefeituras ou as entidades têm para poder cobrar e poder auditar, né, essas coisas. Mas a gente queria fazer muito certo, então a gente tinha um custo um pouco maior, mas era um ambiente de qualidade, né, uma área que a gente investia muito para ser uma experiência prazerosa para o cliente. A gente fez muita coisa, nessa questão do salão, parcerias com empresas, eventos, tinha os dias de beleza, que daí era um sucesso lá dentro, sabe? E aí tinha altos e baixos, né? Como toda empresa. Mas foi muito bom essa época do salão, porque a gente sentiu na veia o mundo real de fato, né? Eu estava lá nas grandes empresas, mas o mundo real é diferente. Você abriu seu negócio, risco 100% seu, né? E aí foi um aprendizado muito bom. A gente começou, por exemplo, com o nome da empresa, que a gente herdou da antiga dona, e a gente falou, não, vamos manter, porque é um nome conhecido e tal. Aí a dona até antiga, ela ficou trabalhando com a gente um período, aí deu errado, ela saiu e abriu um salão na quadra do lado, com um nome muito parecido. E isso foi um grande problema no começo, né? Porque a gente falou, caramba, e o pessoal começou a confundir muito, marcava lá. Eu cheguei a sentar para ela para conversar e ela meio que, o problema é seu, né? Então tá bom. Aí a gente fez toda uma repaginação da empresa, a gente contratou uma empresa de comunicação visual, criou o logotipo, registrou o nome da empresa, né? Aí aprendemos, fomos registrar, no primeiro momento a gente pegou um nome que não podia, porque alguém já tinha, aí mexemos no nome e colocamos o nome que podia, né? Então até isso, né? No mundo empresarial você vê, né? Você acha que você pode registrar e você vai ver se não pode, né? E criamos um conceito, Estúdio Velt ficou o nome final. Ficou muito forte, a gente mudou lá dentro, fizemos um investimento bacana, né? Na época eu não tinha mais recurso próprio, até aí entrei em contato com o meu pai, falei, pai, quero fazer uma coisa diferente aqui, preciso pegar um dinheiro, né? Eu não me envolvia com nada aqui, até eu vim pra cá, eu nem sabia muito bem o que acontecia aqui, sabia que tinha uma sabia que meu irmão estava aqui ajudando, tinha os funcionários que eu conhecia, mas não me envolvia no dia a dia, né? Falei, você consegue para me ajudar com alguma coisa? Ele ajudou, né? Tipo, aos poucos, vê o que você precisa, né? Aí a gente combinou um valor e me ajudou nessa repaginação. Foi um salto na empresa, né? A gente deu uma qualidade melhor ainda, a gente achava legal, uma qualidade diferente, trouxe mais clientela, o salão ficou bom e tal. E aí a gente ficou com o salão de 2015 até... Aí em 2016 eu terminei meu mestrado, terminei também o MBA, tudo meio junto, né? E aí final de 2017, no começo de 2017, a gente foi para os Estados Unidos visitar o irmão da Renata, que fazia um MBA em Business em Harvard. E aí conheci aquele mundo lá de faculdades americanas, né? Falei, cara, que massa isso daqui, né? Tipo, sempre quis morar fora, sempre quis, né, essas coisas de fora, tinha essa e tal. E aí aqui você vê gente muito boa aqui estudando, e aí teve uma conferência que todo ano eles fazem, que chama Brasil Conference, que eles chamam, não é celebridades, mas pessoas de poder aqui no país. Quando eu fui, por exemplo, o Moro estava bem no meio da Lava Jato, ele foi palestrar, então eu vi o Moro, fui no banheiro e o Moro estava do meu lado, assim. Juro. E aí, tipo, o Wagner Moura, eu acho que estava num trabalho importante, estava lá, Luciano Huck. Então, assim, pessoas de nome estavam lá, tipo, eu estava ali também, né? Claro que como ouvinte e assistindo, mas numa plateia de 200 pessoas, você ali, e pessoas desse gabarito ali palestrando, pô, aquilo ali também me encheu. Eu falei, cara, eu preciso ver também esse negócio de estudar fora, como é que, será que ainda dá tempo, né? Esse negócio de MBA em business, porque de repente é um salto novo na minha carreira, né? E aí falei, se não for Harvard, né, que não é fácil, né, mas uma outra, talvez americana, né, vamos ver se a gente consegue. Aí fui ver o que tinha que fazer, tinha que estudar para, além de todo o currículo, entrevista,
entrevistas e tal, tinha que passar numa prova específica, que é o GMAT, que fala, né? GMAT, a brasileira, mas é uma prova em inglês, em que você tem 4 horas para fazer ela. Ela é basicamente lógica e matemática, né? E bem puxado, bem puxado. Muitas vezes não dá nem para terminar a prova, mas se você foi muito bem no início e acertando as questões certas, você consegue boa pontuação. E aí comecei a estudar para essa prova, né? Final de 2017, no meio de 2017, visando essa questão de ir para fora, de estudar fora. Aí, final de 2017, eu comecei a ser sondado dentro da Vale para poder receber uma promoção e ir para São Luís do Maranhão, né? E aí eu comentei com a Renata, né? Falei, ó, parece que vai vir uma proposta aí, né? E eu comecei a entender isso ali no final de outubro, né? Eles não podiam me falar, mas rádio peão, né? Então, e era o que eu queria. Eu ia virar gestor na Ferrovia Norte, lá em São Luís, na área na engenharia de eletrônica lá, ia ser um cargo que eu nem imaginava que eu poderia conseguir lá dentro da Vale, né? E fiquei com o negócio, daí meio estudando e sabendo que isso poderia vir, né? E aí chegou em fevereiro, a proposta veio. Falei, não, vou, e o que eu preciso fazer? Não, só tem que fazer uma entrevista com o diretor lá, o chefão lá, e aí se ele gostar de você, é o que precisa ser feito, né? Eu falei, legal, quero. Fiz a entrevista, o cara adorou. Aí no outro dia já me falaram, ó, gostaram de você, pode arrumar suas malas e você vai. Aí nesse momento, aí eu falei, cara, que legal, consegui o que eu queria dentro da Vale. Carreira de gestão, ia cuidar de uma equipe que eu nunca imaginava, mas extremamente competente, tem uma responsabilidade ímpar lá na Ferrovia Norte, que a Vale ela tem 2 ferrovias, a Vitória e Belo Horizonte, e essa ferrovia que vai de São Luís até ali no Carajás, né, que é nas Minas ali. E aí uma coisa bastante pessoal, que eu não entro em detalhes, mas que uma questão familiar, assim, né, pesou bastante. Eu não estar perto da família, algumas coisas acontecendo aqui em casa, e eu vivendo a minha vida bonita lá em... Né, bem distante morando na praia, né, bem distante, né, mas eu não estou ajudando algumas coisas lá em casa que estão acontecendo. Hoje meu pai não está com a minha mãe, eles são divorciados. Foi nesse momento, né, eu falei, cara, eu estou amando o que eu faço, eu estou numa promoção ímpar, só que eu vou ter que recusar. Já tinha falado sim, na verdade, né? Eu vou ter que voltar atrás. E sabia da loteadora, né, que era uma boa empresa, né, ela que sempre proveu o recurso para quem estava aqui, né, eu com as minhas atividades lá. Aí meu pai falou, pai, eu estou pensando em voltar aqui, tem uma promoção para São Luís, mas eu acho que faz sentido, e eu estava ali indo para 32 anos, falei, até para entender uma coisa da família, né, o que tem aí, e se eu for para errar e dar uma tropeção, que seja agora, porque depois se eu for, aí esquece, eu tinha que me aposentar na empresa, assim, faz isso, porque eu ia estar envolvido, eu sempre pego um negócio para fazer, vou até o fim, e quero fazer bem feito. Se eu tiver que me dedicar 300%, eu vou ter que me dedicar 300%. Final de semana, à noite, tanto faz, eu quero um negócio feito. E aí o pai falou, Marcos, portas abertas, na verdade precisamos de mão de obra aqui, né? Eu falei, poxa, legal. Aí liguei pro chefe e falei o seguinte, aquela promoção lá, falei que sim, né? Não vou, na verdade estou pedindo conta. Parece que doeu mais daí, né? Pedi conta depois até porque tava todo mundo esperando, pô, me chamavam de Luquete lá, né? Eles chamam sempre sobrenome já. Poxa, o Luquete, né? Todo mundo esperando, fizemos até quase uma despedida lá. E ele pediu conta, ninguém tava entendendo. Foi uma situação bem atípica. Eu tava lá, nunca vi nada similar. E o ápice de entender que eu fiz um bom trabalho lá foi quando o diretor da ferrovia Vitória BH me ligou, no dia que eu pedi conta à tarde. Ele me ligou e falou, Luquete, o que está acontecendo aí, né? Tinha um gestão assim.
Falei, como assim, né? O que está acontecendo? Eu falei, você ficou sabendo de alguma notícia? Ele falou, não gostei não. E ali, pra mim, aquela ligação ela foi muito emblemática, porque ali falou, Marcos, tudo que você fez, o diretor da ferrovia, ele não liga para todo mundo, sabe? E eu era um engenheiro ainda, não era nem alguém diretamente abaixo dele, mas eu estava fazendo muita entrega para ele, né? Porque ele via resultado. E aí ele ter me ligado, me deu uma sensação, falei, cara, tudo que eu fiz foi compensador. Essa ligação, ela fechou com chave de ouro, sabe? Fechou o ciclo. Se ele não me ligasse, eu acho que eu ia ficar ali, será que eu fiz tudo, né, certinho e tal? Ia ficar com umas dúvidas, mas aí eu falei, não, cara, se esse cara me ligou e não tinha ninguém mais alto do que ele, dentro da ferrovia, é porque eu faço falta. Fazer falta, eu acho que ali você fala, fiz bem feito. Né? Fiz bem feito o trabalho. Trabalhei muito na minha cabeça a questão de pedir demissão e sabia que quem estava lá, que entrou comigo, ia crescer, ia virar diretor, ia virar gerente, eu ia ficar sabendo disso e tinha que conviver bem com isso, porque era o que eu queria, né? Então eu abdiquei, na verdade, de seguir a carreira lá para poder vir para cá, por entender que tinha uma empresa muito próspera aqui, né? Mas sem saber muito bem o que acontecia aqui, e por uma questão familiar, né? De poder estar mais perto, mais presente e ajudar eles. Falei, Renata, vamos para Borrasópolis? Renata, Borrasópolis, que nome é esse? Ela já tinha vindo para cá ou... Não, já tinha passado o Natal, Páscoa. Ela falou Borrasópolis. Quando todo lugar que a gente vai para Borrasópolis, onde fica isso? Tem nome. E aí vem as piadinhas. E essa questão de cidade pequena e falar de Borrasópolis também sempre ajudou muito, sabe? Sim. Quando você vai numa entrevista e você fala Borrasópolis, o cara para tudo. Peraí, que? De onde você é, né? Aí também, de novo, esses gatilhos que você dá, que a pessoa, no meio de muita gente, você conseguir levantar a mão e alguém te perceber, em entrevistas, em qualquer ambiente, né? Isso aí é o que te diferencia das outras pessoas, né? De você mostrar uma coisa que ninguém está mostrando, né? Que seja um Borrasópolis. Já ajudou demais, já. Nessas entrevistas que eu falei, fazia questão de jogar Borrasópolis na mesa e esperar alguém falar alguma coisa. Fazia questão. E aí a Renata aceitou o desafio, vamos, né? E o salão? O salão ainda estava vigente, né? Vamos vender. Então eu falei, eu vou primeiro para Borrasópolis, né? Fico lá pegando as coisas, entendendo como é que é, até porque eu preciso dessa fase. E aí depois você vai, né? Eu vejo lá, a gente abre uma casa, não sei como é que vai ser ainda, né? Quase a primeira vez na minha vida que eu não estava muito sabendo como é que ia ser. Eu sei que eu tentei ter previsão, né? Vou fazer um processo seletivo numa boa empresa, não era qualquer empresa. Vou fazer uma faculdade numa boa faculdade, não era qualquer faculdade. Tentava prever onde eu ia pisar, né? Aqui eu ia voltar e sabia que aquele nome Luquete, que eu construí, por exemplo, na Vale, na época da ESSO não era Luquete, era Fitz, por conta do meu sobrinho. Não sei porquê, cortava Luquete lá, e tudo colocava Fitz lá, né? Esqueceram do Luquete. Na época que eu construí o Luquete, o Fitz, era eu, né? Quando eu vim pra cá, aí o nome do meu pai é muito forte, né? E aí, filho do Didi, né? Isso era uma coisa que eu não estava ambientado, né? E aí eu tive que realmente aprender a conviver com essa situação, das pessoas reconhecendo muito a nossa família, né? E eu como filho do Didi, e não como Marcos, que construiu tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, as horas dedicadas, né? Aí ninguém sabe disso, né? Hoje, olha que legal, graças a Deus, estou podendo falar alguma coisa, né? Obrigado por esse momento. E aí a gente veio, aí no começo foi diferente a sensação, porque eu estava numa velocidade extremamente alta lá na Vale, tanto que tinha recebido essa promoção. Quando eu vim pra cá, tive que puxar o freio de mão total, porque era um ambiente que eu não conhecia, é uma empresa familiar, que já é diferente do ambiente corporativo. No ambiente corporativo existe uma maneira diferente de você lidar com os problemas, né? Na família é diferente, né? Então um pouco mais informal, né? Eu estava naquele ambiente formal na cabeça e todos os recursos que eu tinha numa empresa grande, aqui eu não tinha.
o salão me deu uma visão muito mais próxima do que é trabalhar na loteadora, né? Mas em questão de ferramentas, de tecnologia, uma visão mais para o futuro, isso ajudou a trazer para pensar para a loteadora, né? E aí aqui na loteadora, então, eu estou desde maio de 2018, né? No começo queria ajudar e às vezes mais atrapalhava do que ajudava, né? Os funcionários, daquela ânsia também de querer aprender e tal, às vezes você dava uma deslizada, né? Seja nos projetos ou seja com os funcionários, né? Porque você é dono, mas também ao mesmo tempo queria fazer e tal. Eu não era dono lá, né? Eu tinha que pegar e fazer, né? Aqui tem os meninos que sabem muito, né? Mas eu queria também aprender com eles. Então eu tive toda essa curva de aprendizado, né? Não faz muito tempo que hoje eu posso falar que eu entendo mais do que é o negócio, né? Eu consigo opinar mais, dar diretrizes melhores, né? E aí assim, uma empresa, essa parte de loteamento, daí ela é tão complexa quanto você está numa estrutura de operação de ferrovias, porque toda uma logística por trás, né? É muita coisa, é muita coisa, né? É muito detalhe. O pessoal até fala, pô, você errou na engenharia, né? Devia ter feito engenharia civil, que é loteamento e tal. Na verdade, acho que tinha que ter feito direito, porque é tudo lei, é burocrático, é prefeitura, é Ministério Público, é audiência, liberação das coisas, saber dar os passos certos, né? Você tem que ter muita paciência como loteador. É tudo muito demorado. Nada é na velocidade que você quer, né? Existe uma questão política, né? Porque meu pai tem esse lado político. Isso daí abre algumas portas, né? Você chega diferente em alguns lugares, mas mesmo assim ainda é difícil, né? Porque você está lidando com interesses diferentes. Tem vizinhos em loteamentos que às vezes não querem que você está ali, né? Ele tem um loteamento que ele quer abrir, você também está abrindo, né? Aí, dependendo da gestão daquele momento daquela cidade, não vai sair tão rápido o seu projeto, porque não é de interesse que aconteça. Então, essa parte você tem que ter muito sangue frio, tem que ter bastante conhecimento em leis, né? Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito, muito competente, né? Tem o Vinícius, que está desde o início com meu pai, né? Nossa, o Vinícius ele sabe tudo, aprendo demais com ele todo dia, tem uma sagacidade para resolver as coisas, incrível, coisa que eu não vi em gente em empresas grandes, né? O Leandro também na parte de projetos, né? É difícil falar de todo mundo, né? Mas assim, todo mundo tá lá, o Lucinho, a Sheila, a Fran, tipo, pessoas altamente competentes, né? E que fazem a diferença no dia a dia e que compram a camisa da empresa, né? Eu via fora daqui gente que estava lá por estar, e aqui eu vejo gente que está ali até o dia que eu fui lá convidar o seu pai, né, para o programa, eu não tinha conhecido aqui o Espaço Novo, né? E achei assim um ambiente muito de paz, assim, aquele ambiente, né? Que você entra numa empresa, você sente um clima, sei lá, nossa, foi assim, eu nunca tinha entrado, sabia nem por porta que entrava. Qual porta? Mas assim, nossa, as meninas ali na entrada me receberam, né? Eu falei que tinha marcado no horário e tal. Foi muito, muito legal mesmo, assim, conhecer lá, né? Até que vocês estavam lá também aquele dia. Então, assim, a gente sente, né, que é bem diferente, assim. E ainda mais aqui no prédio novo, a gente estava lá debaixo da minha tia lá, né, onde hoje é o Diego Michel. E aí faltava, a empresa chegou num momento que ela precisava de um lugar diferente, né? Aí o Renan conduziu muito bem essas obras ali, e a gente fez ali o predinho da construtora, veio para lá, fez todo sentido você dividir os processos, então tem o pessoal que fica ali cuidando de recebimentos, a parte de cobrança, né? Tem o pessoal que dá engenharia, tem o pessoal da contabilidade, a gente tem as nossas salas, a gente consegue tratar assuntos nossos, da empresa e nossos de uma forma mais privada, que ali era tudo muito aberto, tudo ali, tudo bem que o pai ele chega já falando e tá na frente, escuta, né? Eu já penso um pouco mais, assim, né? E
você falando isso, como que é ser assim, Marco, conta pra nós assim um pouquinho, que você como você falou, você é filho do Didi, né? Que já vem com uma história assim, que a gente até se emocionou muito aqui com a história dele, que muita gente não conhece, né? Filho da Irani, que uma mulher que fez um projeto lindo aí nas escolas, enfim, que deixou tanta coisa. Tem um lado bom e um lado assim, o negócio que falou, mas eu vou ficar com esse nome, filho do Didi. Conta pra nós, assim, como que é ser filho? Porque vem com uma base, né? Tanto que quando você falou, como é que você coloca o título, né? Hoje eu faço questão, coloca lá, filho do Didi, do ex-prefeito Didi, né? Porque eu entendi no começo, se fosse isso lá quando eu cheguei, eu falei, não, jamais coloco meu nome, é eu, né? Só eu, engenheiro, alguma coisa. Só eu, né? Isso foi uma coisa que daí eu aprendi, né, a tirar os bons frutos disso. Na verdade, eu tenho que pegar toda essa experiência, essa bagagem do meu pai, da minha mãe, o nome que eles têm, e trazer isso em benefício do meu dia a dia, né? Porque não adianta eu sofrer com isso, dado que é uma realidade, ou eu saio daqui, não quero isso, né? Vou voltar lá pra Vale. Vou voltar para outro lugar, né? Ou eu tiro o melhor disso, né? E daí é isso. Eles, graças a Deus, levam em total consideração a nossa opinião. Por mais que meu pai seja o prefeito, o empresário, mas ele leva muito em consideração a nossa opinião. Respeita, ouve, muda de opinião, se necessário, porque ele vê que às vezes a gente está mais no dia a dia e tal. Então, isso aí me trouxe muita confiança de, ok, sou o filho dele mesmo, não tem como fugir. Né? Não é nenhum demérito, né? É porque eu ficava um pouco receio, poxa, vão achar que eu fico na saia do meu pai. Isso nesse sentido mesmo, quis perguntar, porque as pessoas acham isso, né? Primeiro que assim, graças a Deus nessa história toda, inclusive nas empresas, eu nunca liguei muito para o que estavam achando da atitude que eu estava tomando. Eu sempre tomei uma atitude pensando no melhor, nunca no pior para as pessoas, nunca agrada a todo mundo, né? Mas também não dá para ficar sofrendo se desagradar alguém por um bem que você sabe que você não estava tentando fazer o errado, né? Nesse sentido, eu já ouvi historinhas, piadinhas, tal, de ser filho, de berço de ouro, esse tipo de coisa, mas coisas que eu nunca procurei isso, na verdade. Na verdade, eu acho que eu contei um pouquinho aqui, mas eu sempre tentei correr atrás do que é meu, por um motivo que eu achei forte, voltar, né, para poder ajudar, a dedicar, ficar mais próximo da família, mais próximo, e graças a Deus tinha essa empresa, né? Eu gostei muito, Marcos, quando teu pai veio aqui, eu não sei se foi você ou se foi teu irmão que estava na faculdade, perguntou, você é filho, acho que teu pai era prefeito na época, e acho que os moleques, os meninos lá da faculdade, acho que zoando, falou assim, eu se fosse ser filho do prefeito, eu ia curtir a vida, ele falou aqui pra nós, eu ia curtir a vida, tal, não sei o quê, né? E eu acho que, tipo assim, ele tava estudando, tava trabalhando, né, e tudo mais, não sei se foi você, se foi o Renan. Aí ele falou assim, desde que vocês... Pode ser os dois, tá? Aí que vocês... Eu já ouvi, então o Renan consegue. Então, desde que vocês responderam, ele falou assim, você não conhece de quem é meu pai, tipo assim, né, o pai que eu tenho, por isso que eu faço o que eu faço, eu sou quem eu sou, que o pai... É porque vem da base, daí acaba que é natural para você trabalhar, correr atrás das coisas, né? Por mais que achem que você não faz nada, você não tem como se enfiar na cabeça das pessoas quem você é, o que você acredita de fato. Então levo muito por esse lado, sabe? Não é uma vida fácil. Mesmo hoje, estando na empresa, na verdade, é uma responsabilidade muito grande dessa empresa que a gente tem. A gente tem muito cliente, qualquer passo errado é processo em cima. Você pode ser preso dependendo do que você faz nessa área de loteamento. É uma obra que você demora, ou um loteamento que você abre e não tem todas as licenças, você vai preso, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E a gente está ali para fazer isso acontecer da melhor forma possível, não dá nenhum problema desse, né, com a gente, né? Então a gente sabe da responsabilidade, né, que a gente vê o carinho que as pessoas têm, a paixão que meu pai tem nessa questão de política, de estar envolvido nisso, igual teve a campanha para deputado, ele se envolveu e tal. É muito legal ver isso nele. Hoje eu e meu irmão, o Renan, acho que posso falar isso por ele, a gente não está nessa mesma vibe de política, a gente não tem essa mesma veia
ainda, né? Vou colocar desse jeito porque a gente nunca sabe o que pode Sim, acontecer. sabe o que acontece no futuro, né? Como amanhã, né? Só que hoje a prioridade é a empresa, fazer as coisas rodarem, né? E aí, igual você falou, é uma empresa que é da sua família, Que é que foi nossa. construída através de, igual eu vejo assim, teu pai falou, tanto sofrimento também, de luta, de testar e não dar certo, e ganhar e perder, enfim, agora, né, então tem que valorizar isso. E ela tem um futuro, ela é uma Nossa. empresa que ela já tem uma carteira de clientes de projetos grande, né? E ela tem o dobro já desenhado para crescer, sabe? Então a gente tem que trabalhar para poder isso só evoluir, a gente não estragar nada. Com certeza. E galera, nosso horário já está estourado aqui hoje. Já, nós vamos ter que fazer parte 2, tá? Já estamos chegando no finalmente. Mas já teve pessoal, muita gente que entrou aqui, o Renan comentou com a mochilinha na hora que eu estava falando da mochila, a Renata novamente, o Nivaldo Faleiros, que já esteve aqui com a gente também. Muitas pessoas, a Ineida Camata Sodré, não sei se é sua sogra pelo sobrenome, Deus abençoe. A Ellen também, o Nardelli, comentou aqui sobre honrar pai e mãe, né, que você falou ali, que isso traz, né, um crescimento, um salto na vida, né, vocês honraram e honram seus pais. O Júlio O também. Júlio comentou, mandou palminhas, muitas pessoas, Padre Paulo, muitas pessoas entraram e que bom. Muito. E podem ter certeza que vai ter parte 2, porque sempre ficou história pra trás. Quando o Marcos chegou, ele comentou, né? Tipo, quando convidou, você pensou, mas eu tenho uma história pra contar? Não tem uma, tem muitas, né? Gente, eu fiquei aqui parada, estagiária. Várias mesmo. Foi Quando você vai muito falando, bom. parece que vai lembrando de um monte de Sim, coisa. que trajetória bacana, que trajetória bonita, né? E eu penso assim, por mais que o pai de vocês seja o Didi, se vocês não tivessem atitude, porque o Renan vai contar a história aqui também, nada disso teria acontecido. Só ser filho do Didi e da Irani, né? Tem mais coisas em volta disso, né? Principalmente a ação, a atitude de Meu pai tá vocês. ligando que eu recusei. Entendeu? Não, Vai não, ter vai que- atrapalhar agora. Ele colocou aqui, eu estou ouvindo, filho. Ah lá, um abraço também. E antes da gente finalizar, né? A gente gostaria de agradecer essa confiança por você ter acreditado em nós e vindo aqui contar um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que muitas pessoas que ouviram e vão ouvir ainda, que fica gravada no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube, vão tirar lições, né? Da primeira história, da segunda, da fase que você passou e passa. E muitas outras histórias virão e você vai voltar aqui para contar mais coisa para nós. Nossa, muito Né? aprendizado. E como agradecimento também, a gente deixa uma lembrancinha. Legal. Hoje é para você e para sua família, tá? Bem. Tô precisando, viu? Coisas de criança. Eu preciso muito. Eu muito também. A gente colocou lá, já se colocou Ah. pra mim. Pra cada um. Conheço, mas não li. É. Conheço. A gente tentou ver Marcos, eu que era acompanho muito a filha dele, a Liz, né? Bacana. Marcos, eu gostaria de fazer a última pergunta para você. O Renan falou também, estamos em casa assistindo aqui, seu irmão, Renan. Não, Gostaria de gente, fazer... um abraço, vocês querem mandar um abraço um pra abraço. ele. Eu gostaria de fazer a última pergunta para você. Qual foi a ação que mais te moveu até hoje? Ó, eu sempre, nunca foi pelo dinheiro, sempre foi uma consequência. Graças a Deus saí ganhando bem das empresas que eu trabalhei, mas sempre foi uma automotivação muito forte, assim. Nunca quis que minha vida passasse em vão, né? Então assim, o que me moveu, que ação que me movia, na verdade eu sempre colocava um próximo passo, né? Sempre tinha um próximo passo, era a faculdade, era uma boa empresa, era estudar fora, né? Era Uma viagem. ajudar minha família, né? Então assim, sempre teve um passo próximo, é sempre a ação do próximo passo. Hoje, o que me move é fazer fora da vida pessoal, né? Que daí tem algumas coisas importantes. Mas é fazer a empresa ser o sucesso que ela é e continuar de forma sustentável. É isso que move minhas ações todos os dias aqui em Boazão. O Marcos, ótimo isso aí. E uma mensagem sincera, que hoje tem muitos jovens, né, hoje um rapaz ainda tão jovem, já com uma bagagem gigantesca de não só de estudo, mas de vivência. Meu Deus, surreal, acho que a gente pega aqui mais A gente falou orgulho dos 2 filhos. Então, assim, uma mensagem
mensagem que deixa para essa pessoa mais jovem, né? Que tá ficando muito, tá passando tantos desafios, tão perdidos, assim, uma mensagem para nós. Acho que no primeiro momento é se apoiar muito na família, independente de tudo que você faz na vida, do que você conquista, o que você não conquista. É a família, é a base que fica para você. Eu vivi, fiz coisas e coisas e tô perto da família hoje. Amigos, colegas, pessoal do trabalho, chefes, todos vão para onde o vento deles mandar. Mas a sua família segue o seu. Se apoia bastante na família, tem objetivos na sua vida, né? Não importa se ele é grande ou se ele é pequeno, não viva em vão, tenha objetivos, né? E uma recomendação forte e uma experiência que eu tive dentro de casa: se puder, aprender uma língua, viver fora. Dentro de casa que eu comento em relação ao meu enteado, eu paguei para ele uma experiência de ficar 1 ano fazendo ensino médio nos Estados Unidos. Uau. Ele foi com algumas deficiências dentro de casa, que ele viu o que é ficar fora de casa em outra língua ainda. Ele voltou voando no inglês e voltou com a percepção e um valor na família muito diferente, sabe? Então, uma dica seria isso, mas até a família objetiva. Antes de começar o programa, a gente ter essa experiência fora, né? Isso aí é fundamental, você conhecer o mundão e ver que não é só aqui, né? Sim. Importante. Pessoal, então obrigado a todos que nos acompanharam, os nossos seguidores e os nossos amigos. Não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, AçãoCast. Todo mundo que está aí, segue a nossa página lá. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também segue a página da Colina do Vale. Um forte abraço a todos, um excelente final de semana e um beijão no coração. Até semana que vem. Valeu, galera! Antes de terminar, tem um recadinho. Fala aí. Um beijo pro Leão, meu filho.